Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar com vocês sobre o tema meritocracia. Por que esse tema, pessoal? Porque vivemos num país em que a meritocracia praticamente não é utilizada pelas pessoas. Não estou falando de maneira geral, estou falando em relação a algumas pessoas que não entendem ou não utilizam a meritocracia para distribuir cargos, distribuir competências ou até distribuir prêmios, porque nós vemos em várias situações o que no Brasil as pessoas se acostumam a receber como comum as injustiças. Então a gente percebe que em alguns casos o sujeito é competente para realizar determinada função e não é escolhido porque não caiu nas graças do patrão ou não caiu nas graças de repente do público. Às vezes você percebe que um filme poderia ser muito melhor feito se fosse protagonizado por determinados atores que não estão realmente nas graças do diretor ou nas graças do roteirista ou nas graças do autor do filme. Nós vemos também casos, principalmente no setor público, de pessoas que têm as competências, às vezes até a formação para lidar com determinada função e são preteridos por pessoas que só realmente caem nas graças de seus patrões, de seus diretores, de seus supervisores e de seus gerentes. Por que isso acontece aqui no Brasil? Talvez seja apenas uma coisa cultural, aquele negócio de farinha pouca é meu pirão primeiro, ou aquele negócio de eu preciso ajudar os meus, não importa o que aconteça com os seus. Até uma frase que inventei agora, mas tem muito a ver com o que ocorre aqui no Brasil. Como mudar isso? Eu acho que da mesma forma que se diz que para conseguir a paz no mundo você precisa ter paz na sua casa, você pode usar a meritocracia também com os seus amigos, com a sua empresa, com a sua casa e com tudo o que você possa ter influência. Assim, quem sabe você possa influenciar para o seu vizinho e de repente você consiga fazer alguma modificação. Em termos de país, é claro que a coisa vai para muitos anos, né? Principalmente porque deveria haver uma mudança de cima para baixo, já que também nós temos um caso terrível em que a meritocracia é totalmente ignorada em relação aos políticos. Há muitos casos de políticos que não têm competência para ser políticos. Nós temos deputados, vereadores e governadores, às vezes, que não têm a menor ideia do que é governar, do que é legislar, do que é representar o povo nas suas câmaras. Eles apenas estão lá para resolver as suas questões pessoais, ou seja, precisam estar lá para ganhar mais dinheiro ou para ajudar os seus familiares, ou ajudar os seus conhecidos, ou fazer conchavos, ou conseguir melhores arrecadações, ou fazer com que os seus partidos sejam conhecidos. E na verdade a última instância que eles pensam é em relação ao povo, à representação. Aliás, eles começam a pensar nisso quando está próximo de ano de eleição. Então nós temos assim 2 anos que realmente bombam as atitudes políticas, principalmente em relação ao povo, que são os anos das eleições para vereador e para prefeito, e os anos para eleição de presidente, governador, que daí as pessoas do meio político começam a se preocupar com o povo, deixando de lado totalmente a meritocracia. O povo, por sua vez, não tem também essa capacidade de discernimento para perceber quem que merece estar nesses cargos políticos. Aí torna-se um ciclo vicioso, né? Pois como preparar esse povo para que tenha essa percepção para escolher o melhor político? Através da educação? Pode ser que seja através da educação, pode ser que seja através de uma boa mídia, uma boa imprensa que não só mostra a coisa ruim, porque
é isso que eles adoram fazer, mas também mostram uma coisa boa, mostram o que é melhor para o país, o que está desenvolvendo o país, quais políticos estão realmente trabalhando pelo povo, e isso se vê muito pouco na mídia, mesmo na mídia impressa como na mídia televisiva. O que se vê realmente são um avolumado incrível de escândalos e faz com que você desanime de cuidar dessa área política. Quando eu digo isso é em relação ao voto, que você pode realmente mudar a história de um país através do seu voto. Não individualmente, obviamente, com todos, né, focados naquela ideia de trocar o pessoal lá de cima para que eles tenham um novo comportamento. Então essa meritocracia que a gente não encontra no nosso país, ou encontra muito pouco, acho que tem que mudar culturalmente. Para mudar culturalmente, a gente precisa lidar em nível de professores, por exemplo. Professores devem mostrar aos seus alunos, ou devem até utilizar isso nas salas de aula, na meritocracia. Poderia, apenas um exemplo, os representantes de turma só poderiam se candidatar se tivessem bom desempenho escolar, né? Você não pode escolher apenas por popularidade, ou a popularidade poderia ser apenas um item, porque no meio político ocorre isso, às vezes o sujeito é popular, mas ele não é competente. Então, sendo popular e competente, talvez serviria para ser escolhido, né, nessa área. No setor público, poderíamos também fazer dessa forma, assim como o concurso público é feito para que o sujeito assuma determinados cargos, os cargos comissionados ou os cargos internos deveriam também ser feitos através desse tipo de escolha. Não também da prova escrita, mas talvez da prova prática, para mostrar quem é que realmente tem competência para lidar com aquilo, fazer coisas simuladas para situações em que o sujeito poderia passar para ver como ele reagiria diante daquela situação, e através de um regime de notas, de um regime de pessoas que escolheriam quais tiveram melhores desempenhos, assim escolher-se-ia essa pessoa. Mas acontece que as pessoas que têm poder preferem distribuir esse poder através da afetividade e não da competência. Então, aí assim, puxa, então não tem saída, quer dizer, estamos fadados a ter que lidar com isso, com pessoas que têm mérito e não conseguem chegar a lugar nenhum. Depende muito da situação, depende muito do meio onde você está, mas aqueles que têm mérito e não conseguem chegar a patamares superiores, que não desanimem, porque na verdade talvez ele só esteja no lugar errado, na hora errada, porque quem tem mérito sempre vai conseguir um espaço em algum lugar, sempre vai ser enxergado por alguém. E se não for, pelo menos esta jornada pode ser percebida pelos seus, ou seja, pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelas pessoas que te conhecem, e de alguma forma poderão crescer com a sua vida ou com a sua jornada, porque nenhuma vida realmente é um desperdício. Como eu disse num vídeo anterior, não existe tempo perdido. Então, se de alguma forma você não consegue chegar ao patamar que você determina, pelo menos a sua luta vai valer e vai servir de exemplo para outras pessoas que de repente, através do seu exemplo, consigam chegar aos seus objetivos. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, favorite Positivo Vídeo, divulgue nas suas redes sociais e continue acompanhando o meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa hora.